mais segurança, inclusive na Bolsa de Valores, que é o que não aconteceu agora, né? Quer dizer, os efeitos danosos, desastrosos com relação a essa ocorrência, faz com que, se fosse voltarmos no túnel do tempo, né? Se formos voltar atrás no tempo, nós vamos verificar que, se houvesse investimentos para que não chegasse ao nível que chegou, não é? Com certeza a empresa estaria numa condição muito boa, né? Numa situação excelente, inclusive para trabalhar com esses rejeitos, transformando isso, né, em soluções sustentáveis, né? Há várias tecnologias desenvolvidas no mundo, né, para utilizar esse material, não é, de forma que não há necessidade de chegar a essa reservação no nível que chegou, não é? Deixam para pensar isso depois da inativação das barragens. Quer dizer, tem que sofrer exatamente uma recomposição do nosso pensamento quando nós lidamos com grandes empreendimentos. Está tudo errado. Não é, se eu disser para o senhor que nós temos outras barragens que poderão ser notícias, como Mariana e Brumadinho, eu estaria cometendo algum equívoco? Não, só... Eu não preciso dos advogados para me defender. Só no Brasil, né, nesse exato momento, nós temos mais 9 barragens na mesma condição, né? E a pior delas é Congonhas, né? Que está em iminente possibilidade de acontecer um desastre com vultos, assim, impactos ambientais muito maiores do que este, né? Que o professor Nelson está falando, eu posso dizer que é a tragédia anunciada? Eu acho que é a tragédia posta. Nós já temos a tragédia posta, que expõe as fragilidades do nosso país no mundo que está buscando uma economia sustentável, né, um desenvolvimento sustentável, um mundo que pratica prevenção, que quer praticar prevenção. E eu não sei, né, se a gente se está tudo errado, ou se nós somos os errados em não aderir a uma cultura que é de cumprimento de lei. A gente tem muita dificuldade. O brasileiro gosta somente de dizer que ele tem muitos direitos, mas ele esquece que cada direito tem atrelado a ele uma série de deveres que ele tem que cumprir. Não é diferente para a Vale, para tantas outras empresas que se valem dos recursos naturais para trazer lucro para o nosso país. E que assim ou seja, que tragam lucro, que a gente possa gerar dinheiro, que a gente possa dar oportunidade de emprego, acelerar a economia, mas de uma forma sustentável, de uma forma viável, de uma forma preventiva. Veja, nós temos uma legislação no país que cria a Política Nacional de Controle de Segurança de Barragens. Então, o objetivo dessa lei, um deles, né, Nelson, acho que você sabe também por conta da bacia, é criar a segurança das barragens. Então, existe uma série de práticas preventivas, de gestões que deveriam ter feito. Enfim, eu não conheço o processo administrativo nem a documentação técnica. Mas o que a gente imagina é que o brasileiro, ele se furta ao direito de exercer o dever que ele deveria, por lei, cumprir. A indiferença das autoridades. Eu fiquei estarrecido ontem quando eu ouvi uma entrevista do prefeito de Brumadinho. Então ele era questionado sobre o alvará para funcionamento daquela pousada que foi devastada. Então ele falou assim, não, o alvará é só para o local da pousada. Nós não observamos o que acontece a 3 quilômetros dali. Quer dizer, eu espeço um alvará, eu sei que está na rota condenada, né, que se acontecesse um acidente como aconteceu, e não me importa o que. Eu acho um descaso, isso é um descaso. Então, eu vejo como um descaso, né? Por isso que a própria Constituição, ela cria mecanismos para que a gente possa prever e acertar o entorno quando a gente tem diante de si uma situação de um empreendimento de porte como era o de uma barragem de Brumadinho. Se eles são usados ou não, a gente não tem como auferir, porque nós não conhecemos, mas que não são usados. Mas efetivamente a obrigação desse empreendedor era dele em mapear esse entorno, em observar qual era o risco, em antever qualquer situação de dano efetivo e, obviamente, prevendo, antevendo, fazer uma gestão. Olha, tua pousada está aqui, vamos fazer um plano de controle, vamos fazer um plano de segurança. Isso tudo tem previsão legal. Então, quando a gente escuta, olha, falta lei, não falta lei. Não. Nós temos lei, falta, acho que, consciência do cidadão, a consciência do empresário em aderir à legislação, a consciência
estava no entorno, em cobrar informações, e a gente sabe quão complicado é, né, para nós que somos a participação do processo decisório, enfim, de implantação ou não de um empreendimento desse porte, mas o que nós vemos é um descaso. Ou doloso, que é quando você tem a intenção de matar ou você assume o risco de matar. Na tragédia de Mariana, que era muito menor em termos humanos, né, o que aconteceu é que os responsáveis foram acusados por homicídio doloso, mas depois, como o Ministério Público exagerou muito na acusação, acabou trancando a ação penal. O Tribunal Regional Federal trancou a ação penal e não deixou eles serem processados por homicídio doloso. Nesse caso de Brumadinho, apesar de a gente estar muito no começo ainda, eu particularmente vejo mais indícios de doloso aí do que até em Mariana, né? Porque esse fato do refeitório, da parte administrativa estar na jusante, o fato que eles também, talvez a barragem não tivesse seguido todas as normas e talvez... Agora a gente já sabe que não seguiu. Seguiu, Se comprovar que a direção irônico, sabia, que o presidente sabia, eles sabiam e concordaram com isso e assumiram o risco de receber o bônus, que seria o lucro, com ônus que poderia ser ônus de mortes humanas, de pessoas feridas, etc. Eles podem responder sim e entendo que deve se responder. A gente tem que criar, afinal, aqui no Brasil, um clima de responsabilidade. Né? As pessoas, se ela cometeu um erro, se ela cometeu um crime, ela tem que responder e não ficar impune como acontece atualmente. Né? São 60 mortos oficialmente, né? Esse número já está em 82, mas o Corpo de Bombeiros, o IML, lá informam que esses 22 que chegaram ontem não foram identificados e, portanto, oficialmente são 60 mortos, né? 300 desaparecidos. Isso daí pode ser investigado como? Que tipo de investigação se faz num caso? O senhor não é advogado, é psicólogo, mas acho que é pior ainda a visão do senhor. Acho que é mais aterrorizante a sua visão. O impacto psicológico e moral das famílias, né? Eu diria que pode levar décadas, né, para ser recuperado novamente, para colocar essas pessoas num eixo comportamental, como nós chamamos, né? Então isso só do ponto de vista de fazer com que as pessoas se sintam fortes novamente para recuperar sua economia, para recuperar inclusive algumas questões que eu diria que não são recuperáveis. Quer dizer, como que eu vou recuperar o irrecuperável? São pessoas, amigos que eu perdi. Então eu tenho que recompor, né? Então, nada melhor do que o tempo, né, em bom trabalho de assessoria para essas famílias trabalharem, né, mentalmente, psicologicamente, né, e fazer com que elas consigam avançar e trabalhar de forma que isso não venha a trazer mais prejuízos, porque há outras causas que não forem assim acompanhadas, podem trazer, né, inclusive suicídio, pode acontecer outras questões de famílias realmente estarem indo para comportamentos que não são nada nobres, né, a título ou de sobrevivência ou a título de recuperação da economia, né? O senhor é presidente da Ação Global de Desenvolvimento Sustentado. Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, uma ONG que tem há 35 anos, trabalhamos justamente com desenvolvimento sustentável para apresentar soluções para evitar que impactos desse tipo jamais pudessem ocorrer, né? Então é atuar preventivamente na origem das questões e não ficar correndo depois, né, atrás das consequências. Advogado Pinheiro Pedro, prazer tê-lo aqui. Estava em Brumadinho também ou não? Ou ainda está em Mariana? Eu estava na Paulista e subi pelas escadas. Você é jovem, você ainda aprende que tem um elevador aqui. Esqueci disso. Pinheiro Pedro, quando nós tivemos aquela tragédia em Mariana, aqui no Gente que Fala, você fazia referência que nós tínhamos 40 dessas situações de risco, e na sexta-feira eu perguntei para você, faltam 39? Eu acredito que são 39 e 37 agora, né? 37. Aí já fomos bem inclinados também. Grave. É grave. Pois não. A gente tem que também observar que, às vezes, a gente sempre observa os fatos que acontecem sobre o viés do crime, né? Sim. Todo mundo quer buscar sangue, culpado. A gente quer saber quem é que é culpado, quem é o culpado. Mas a gente né? tem, sim, talvez... Quem são os culpados, sim, né? Nós temos aí uma série de... Primeiro um Tem sistema uma coisa de responsabilidade. Que eu acho que a gente precisa colocar, Thaís. Aliás, primeiramente, queria agradecer a paciência, né? Chegar atrasado.
Mas é um prazer para mim hoje chegar e ter essa surpresa de estar com a Thaís Leonel aqui na minha frente. A surpresa é minha. Minha sempre. amiga, não via há um tempão. O Nelson aqui, que veio hoje também. O professor Matheus, né? Que eu não conhecia. E a voz do rádio, né? Isso é muito Que é o gentil. nosso Jean Copé. Veja só. Acho eu, Thaís, que o grande problema é a arrogância. Nós temos uma somatória de arrogâncias no país. Né? A gente costuma dizer que a soberba é um pecado capital. Mas ele não é só um pecado capital, ele mata. A soberba é um pecado que mata. E nós temos a soberba empresarial. No caso da Vale, a soberba é tão grande que eles tiveram a pachorra de ignorar um mapa de riscos e colocar todo o pessoal deles comendo e trabalhando a jusante de uma barragem. Quer dizer, se existe engenheiro que deveria logo de cara ser punido, é o responsável pela área de segurança do trabalho. Aliás, o maior acidente de trabalho do país. Do né? país, O maior né? acidente do trabalho. Uma outra coisa muito grave, né? Então a arrogância empresarial, gastaram milhões numa campanha, aqueles dos redescobridores, e nós acabamos redescobrindo a Vale, aquela Vale arrogante, aquela Vale que ainda se acha estatal, que se acha dona do Brasil, dona da África, dona do subsolo brasileiro, e que é capaz de cometer delitos graves. E é reincidente, isso que é o pior. Né? E não adianta vir a público só que foi saudável prestar satisfações. Eu já prestei serviços para a Vale. Já prestei. Tenho amigos na Vale. Tenho grandes amigos, inclusive na diretoria da Vale. Mas nós sabemos, e aí é o direito penal econômico, né, que a pessoa jurídica, o ente empresarial, o ente econômico, ele pensa independentemente das pessoas naturais que trabalham dentro dele. Existe um fenômeno chamado presentação. Não é representação, é presentação, que é a manifestação de vontade do órgão da pessoa jurídica, por si só. Pouca gente fala sobre isso aqui no Brasil. A gente tem o quê? Pontes de Miranda que fala sobre isso. Né? Então o que a gente tem? A apresentação é essa manifestação, ou seja, independentemente de você colocar um CEO bonzinho ou um CEO maldoso, e já tiveram vários na Vale, nesse perfil, ela pensa com arrogância. É uma empresa que, infelizmente, não se corrigiu. E acabou pagando muito caro, como está pagando agora. Nelson Agora, Pedroso. tem duas arrogâncias maiores. Sim. A da burocracia brasileira, que não fez nada, e o corporativismo, em especial Ministério Público, né, as procuradorias e as fiscalizações ambientais. Ninguém agora é culpado. Todos buscam bode expiatório. Todos querem se exculpar, batendo também indefinidamente na empresa. Todos são partícipes deste crime horroroso que a gente está presenciando hoje. Nelson Pedroso, quando o Pinheiro Pedro estava chegando, eu falava do seu trabalho como presidente da Associação Global de Desenvolvimento Sustentado. E eu chamo a atenção para um detalhe que eu volto lá para Mariana, não é? Quando teve aquela desastre de Mariana, aqueles dejetos todos avançaram metros e metros, quilômetros pelo Oceano Atlântico. Desceram tudo, condenando rios e até o oceano. Então é um crime ambiental que eu não sei se o Brasil entende. Quando você trata de desenvolvimento sustentado, isso é um crime ambiental que no Brasil é um negocinho diferente. Sujou o mar, chegou no mar, que coisa, puxa, é descida, né? Vai chegar mesmo. Então, não, eu vi isso. Eu vi isso, você não sabe o que fala. Tem um problema sistemático, né, de crime ambiental aqui no Brasil, né? Porque você tem um crime ambiental, existe uma legislação de crime ambiental, inclusive que permite você responsabilizar a empresa, não só as pessoas físicas, né, as pessoas naturais, mas também a pessoa jurídica. Só que acontece é que os crimes ambientais aqui no Brasil têm penas bastante leves
E a justiça aqui no Brasil, eu sou advogado criminalista, eu sei como é que é, ela é bastante condescendente, né, geralmente com esse tipo de situação. Então, muito difícil você ter uma empresa condenada, é muito difícil você ter uma pessoa física condenada por um crime ambiental, né, é quase impossível, né, você tem uma série de recursos, tem uma série de estratégias defensivas que você pode fazer, então é muito difícil. Então, acaba que você não pune. Né? Agora, nesse caso, talvez de Brumadinho, se partir para um homicídio, talvez você tenha punição. Mas se ficar só no crime ambiental, eu tenho absoluta certeza, e digo com convicção agora, que ninguém vai ser punido. Se ficar só no ambiental. Pois não, Nelson. Então, as pessoas passam lá em Mariana e olha, aqui era isso, aqui virou atração turística sobre o que era. Uma cidade fantasma. É verdade. E não pensaram nas consequências, né? Que acabou tendo como impactos assim, terríveis nos ecossistemas, né? Sim. Então, por exemplo, algumas espécies que de repente nem se levantou, né? Em alguns estudos comprovam isso, algumas extinções localizadas, né? Quer dizer, nós não temos todo o mapa da nossa biodiversidade ainda no Brasil, né? Quer dizer, e o impacto econômico que essa questão ambiental traz para a pesca, né? Quer dizer, há uma série de consequências ambientais que podemos começar listando agora e não terminamos mais, porque qual a qualidade da água que nós tivemos, né? Nesse momento, até hoje. Ninguém traz essas informações. Né? Isso é caríssimo. Podemos até acrescentar uma coisa, Nelson. Eu já posso, não sou adivinho, mas já vou prever. Nós vamos ter de novo mais um surto de febre amarela. Porque a outra aconteceu lá. Sim. Né? Apagou, tirou do mapa uma bacia, né? Retiraram os peixes, né? Acabaram com os batráquios, os mosquitos de beira de rio se proliferaram, que são esses que carregam a febre amarela, né? Contaminaram os macacos, chegaram às cidades. Né? Esse crime, esse ciclo aí, esse ciclo sinérgico, não está sendo sequer avaliado, e deveria, porque começou lá. Nós tivemos esse fluxo de febre amarela no Brasil, na região sudeste, por conta do acidente de Mariana. Pode esperar, nós vamos ter outro agora. Pelo mesmo motivo. É um material ferroso, é um material, na verdade nós estamos jogando ferrugem nos rios, né? E outro, é um material tão duro que serviu para fazer barragem. É um cimento. Aquilo, quando endurecer, é britadeira, é igual lava, não sai. Né? Então, nós vamos ter a morte daquela região, vamos ter a morte dos peixes, dos batráquios, os mosquitos vão proliferar e nós vamos ter de novo a necessidade de fazer um controle de endemia. Doutor Matheus, um detalhe, né? No caso aqui da Vale não há quem responsabilizar imediatamente. Nós tivemos aqui a duplicação da Regis Bittencourt travada porque a legislação foi alterada. Quando eu digo a legislação foi alterada, todo o projeto de duplicação da Regis Bittencourt acontecia na época do DNR sem problema nenhum. Quando a legislação foi alterada e o DENIT passou a se responsabilizar, havia a responsabilidade da pessoa física. O diretor que assinasse aquilo lá e acabasse com o papagaio do peito amarelo ali, seria responsabilizar diretamente. Então, essa duplicação da Regis Bittencourt... Foram 18 mortes por ano, sim, por conta de um travamento da legislação ambiental na duplicação da Regis no trecho da Serra do Cafezal. Sim, porque ninguém assinava para não se responsabilizar pelo ecossistema. Sim. E uma senhora dona de um sítio, sim, que era responsável pelo travamento. Fazia uso da questão ambiental para travar. Né, para travar. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito grave, né? Porque houveram mortes por conta desse travamento. Muito acidente, né? Era o papagaio do peito amarelo, O papagaio do peito amarelo era um sítio que tinha as espécies que eram com risco de extinção. O problema no Brasil é que a gente tem uma lista de 6.000 espécimes com risco de extinção. Cada dia eles colocam uma lá. Nem todas realmente estão em risco. Mas nós temos aqui essa capacidade, esse efeito manada, né? De tudo que for em prol do meio ambiente, você vai colocando. O que eles não veem é o seguinte: a legislação, se fosse boa, não teria resultado no desastre que resultou. Então, é óbvio que nós temos um problema com a legislação ambiental. E é óbvio que ela precisa ser mudada e até mesmo flexibilizada em alguns pontos. Sim. Até para conferir maior responsabilidade àqueles que estão agindo irresponsavelmente. Essa porque questão encostam-se na legislação. O complemento da pergunta é que no caso agora não tem quem
seja responsabilizado. Eu citei o caso da duplicação da Regis Bittencourt, porque de DNR para DENIT, uma das alterações foi isso. A responsabilidade da pessoa física que assinasse o documento. Então ninguém assinou mais. Esse é o grande problema de Brasil, assim, saindo da minha área, que é o penal, e entrando mais para um problema geral do direito aqui no Brasil, como ele é utilizado, é que ninguém quer assinar porque todo mundo tem medo, porque o Ministério Público ele tem uma ideia, ele segue uma linha de atuação no sentido de punir todo mundo que assinou alguma coisa que deu errado. Em vez de encontrar o responsável de fato, encontrar quem for o responsável, eles pegam e punem o cara que assinou. Isso é muito comum. Apagão das canetas, Isso, né, doutor? Isso, exatamente. Que ele pune todo mundo, porque ele não sabe quem é direito, vai lá pune todo mundo. E faz o quê? Faz ação civil pública, pega todo o patrimônio da pessoa, destrói a vida da pessoa. A gente vê isso em improbidade administrativa, ação civil pública. A gente vê isso em casos de ambientais, casos de licitação, casos de prefeito. Em cidade interior, ninguém quer ser mais nem prefeito nem vereador. Porque você virou prefeito, você virou vereador, você vai tomar uma ação de improbidade administrativa. Você se não levar um crime desonesto, junto. Sim, exatamente. Você vira desonesto porque discordou tecnicamente. Exatamente, porque o promotor não gosta de você. Isso acontece muito. Acontece no ambiental, acontece na licitação. Então ninguém quer mais mexer com isso. A pessoa honesta, que é honesta, não quer mais participar da administração pública aqui no Brasil por causa dessa atuação do Ministério Público, fazendo uma crítica muito liana. A gente tem para a legislação, tem que melhorar a legislação, mas o Ministério Público tem que melhorar também. Tem que aprender a investigar, achar quem é culpado e não pegar todo mundo só porque o cara assinou lá. Entendeu? Isso é um absurdo, é uma coisa que está errada. Aventuras, é uma aventura. São aventuras e eles não têm nenhuma responsabilidade. Às vezes, exatamente, uma expressividade monetária grande, sem qualquer tipo de responsabilização e, enfim, trava o poder judiciário, trava o empreendedor, trava a custo nosso, né? O Estado brigando com o Estado a custo do contribuinte. Quer dizer, quem paga a conta no final das contas somos nós, né? O Carlos de Itanhaém, doutora Thaís, 100 mil liberados para cada família, pelo menos vai ajudar as famílias, diz o Carlos de Itanhaém. Foi liberado mesmo esse dinheiro ou a senhora não tem Tem alguns processos em que foram solicitadas liberação de valores para salvaguardar o direito das pessoas, mas não tem ninguém, eu desconheço. A Vale falou que é doar hoje, mas eles vão doar 100 mil. Eu sei que o Ministério do Trabalho já pegou 800 milhões, o juiz deferiu a liminar, não no dano moral coletivo, mas no dano, no valor de expressividade, a expressão valorativa que o promotor deu para assegurar o direito dos trabalhadores. Tem a ação do Ministério Público, que também já houve aí uma medida para assegurar o valor e já foi, obviamente, segurado bilhões, né? 11 bilhões. São 11 bilhões. Mas, na verdade, a Vale fez isso agora, mas se antecipou ao problema que aconteceu em Mariana. Em Mariana, eles recuaram, não deram dinheiro, começou a ter muita dificuldade, né? E aí começou a ter aquela ação do poder público, o decreto da Dilma equiparando o acidente da barragem a um acidente natural, né? Para que fosse possível a liberação do fundo de garantia. Para ser possível liberar o fundo de garantia, porque senão ia ter que passar para o projeto de lei, alterar tudo. Então ela fez isso. O decreto foi muito bem-vindo. Precisa deixar bem claro, tem muita gente reclamando e tal. Aquilo foi uma medida necessária, que hoje também vai ser aplicada no caso de Brumadinho. Mas a Vale se antecipou. Mas é uma maravilha, né? Olha, você tem aqui o seu dinheiro, eu estou entregando o seu dinheiro. É o seu dinheiro, olha, está aqui para você mesmo. Não, eu acho um absurdo, porque o fundo de garantia é do cidadão. Aí o governo fala assim, o teu fundo de garantia está à sua disposição. Mas é bizarro, né? Mas naquela época estava assim, uma guerra de protagonismos entre ministérios públicos. Tinha gente entrando com ação para tudo, entrava com ação civil pública para liberar helicóptero. Pedro, o governo falou, estou liberando o teu fundo de garantia para você. Se vira. É isso que ele falou, né? Mas isso é o problema do Brasil, porque em vez de ter uma indenização rápida pela justiça, uma indenização rápida, você tem essas migalhas. E fica dando migalha para a família do cara que então, acho que a Vale resolveu liberar 100 mil para cada um, para falar, olha, por enquanto está aqui para ninguém... Gestão de crise, segurar, né? Gestão de imagem. Gestão de crise e de imagem, né? Agora, e talvez essa liberação seja até para cobrir despesa de funeral, locomoção, enfim. Precisa avaliar qual é a natureza da liberação, porque, obviamente, uma liberação indenizatória não é nem hora, né? Não se valorou. Eu acho que foi, inclusive, relacionado aos funcionários, né? Eu imagino que sim, até para assegurar translado de pessoas e despesa com funeral, custo com alimentação. Nelson Pedroso Joffre, do Pacaembu, diz que todo começo de ano acontece uma tragédia. Haveria explicação
Ou a irresponsabilidade seria a causa? Não, eu acho que a responsabilidade é notória, né? Todo mundo está acompanhando como se deu esse processo, que é construído de uma forma bastante histórica, né? Uma grande irresponsabilidade sequer de prever nos processos dos prováveis impactos de licença que a febre amarela lá na ponta poderia causar, e não há o que se mitigar dos prejuízos econômicos que isso possa trazer direto ou indiretamente para toda uma sociedade. Não, mas isso não é nenhum evento, né, que eu diria assim, previsível, né, sobre esse aspecto de que é por ser janeiro, porque ser começo de ano, ou de um mandato governamental, mas simplesmente dentro da lei de Murphy, né, quer dizer, se pode acontecer, vai acontecer. E aí, como eu repito, temos mais 9 barragens em altíssimo nível. Congonhas, você disse que é Congonhas mais... está na primeira da lista, né? Inclusive, os FIBA. impactos seriam também o maior impacto Cidade que poderia grande, trazer, né? Tem Congonhas, tem aqui em Cubatão, tem no Mato Grosso do Sul. O que também, falam de né? Cubatão da Corumbá. Cava? Isso é real ou não? É real, são todas, se você observar, são todas mais ou menos da mesma época. São todas cavas que foram construídas no início desse boom minerário, final da década de 60 e década de 70. Né? Quase todas elas têm década de 70 e início da década de 80. Pode ver, todas. 40, Então, 50 todas- anos de passivo aí, todas de construção com elas- método de alteamento. Estou com o método de alteamento e outra. Toda barragem tem um programa chamado piping, que é como nossa Piping. como nossa osteoporose, né? Ou seja, todo o material que é utilizado pode ser até concreto, né? Ele vai ficar poroso depois de Vai certo ter o tempo. desgaste Vai ter o natural. desgaste natural. E o piping é um grande problema em qualquer barragem. Se você tem que ter um sistema de monitoramento, porque ele vai corroendo por dentro, como corroem os nossos ossos. Uma hora a gente quebra, né? Então, esse fenômeno, ele está atingindo todas as barragens, né, mais antigas. E não adianta você fazer alteamento e recobrir, altear e recobrir, porque o piping ele Tem que continua dar lá colágeno dentro. para as articulações. Exatamente. Tem que- Então, o grande problema é o seguinte, você tem que fazer o uso desse resíduo. Ou você retira, ou você dá um outro uso. O problema é que todos esses resíduos da área de minério, principalmente minério de ferro, né, você tem 2 tipos de resíduos. Você tem o resíduo granulado, né, e você tem um outro resíduo que é mais gelatinoso, menor. O granulado ele tem um potencial de reuso muito grande. O outro é mais problemático, ele é instável. O que acontece aqui no Brasil? Você não faz depósitos diversos para esses 2 tipos de resíduo, você os mistura. Então você cria um material instável, reservado, numa barragem, por uma barragem que também é instável, porque ela é feita com esse mesmo material. Tem teses sobre isso. Se você for lá na Universidade de Viçosa, você vai achar várias teses sobre isso. Algumas utilizando como case exatamente as barragens que se romperam. Né? Agora, por que ninguém avançou nisso? Porque custa caro você fazer a reutilização desse resíduo. Você tem que reprocessar e isso custa caro. Né? Agora, como é que é a economia ambiental? A lógica da economia ambiental? A lógica da economia ambiental é a seguinte: isso só vai ganhar valor econômico se houver uma norma de fiscalização, uma norma ambiental que obrigue a reutilização em porcentagem. Aí você ganha valor. Sempre é assim. Não há outra lógica na economia ambiental senão você criar o valor a partir da norma. Né? E é isso que está faltando no Brasil. Nós temos toda uma legislação minerária que não coloca esse valor. Por quê? Porque nós fazemos o famoso dumping mineral. Né? Nós exportamos a baixo custo. Né? E isso é um grande problema. Aliás, é tão problemático que as forças internacionais trabalham sempre contra o nosso país para que a gente não utilize o mineral que a gente extrai Num processo. para fazer a transformação no nosso país. A gente exporta em tonelada e importa por quilo. Né? Doutora Thais, Humberto, quando se fala em 300 desaparecidos, seriam 300 mortos, mas o aspecto legal continua a ser desaparecido. Difícil responder. Sim. Né? A gente tem dados de outros desastres envolvendo situações semelhantes em que se resgata com vida. E eu quero aqui deixar minha homenagem para os resgatadores, para quem faz o trabalho de resgate tanto das pessoas quanto da fauna, enfim, e que tem feito um trabalho de formiga
e excepcional. Trabalham sob pressão, sem qualquer tipo de infraestrutura, sem verba, e estão lá tentando resgatar. Nós esperamos que ainda, desses 300, ainda tenham alguns, ou a gente consiga um que seja voltar com vida. Já é uma vitória. Já é uma vitória, mas, obviamente, a situação de fato não demonstra muito essa perspectiva. A Marília agradece aos soldados, técnicos e engenheiros israelenses que estão nos auxiliando. Maurici. O Maurici chama atenção para um aspecto aqui sobre envio de doações. Estão desviando as doações. Maurici. Não seria a primeira e eu posso dizer que não será a última. Primeiro que tem gente pedindo doação que não vai para lugar nenhum, né? Saiu aí o corpo de voluntários de Guarulhos, que saiu na internet e tal, botaram lá 6 caras vestidos de bombeiro, pedir doação para que eles possam ir lá ajudar sem que ninguém tenha pedido. Né? Na terra tem em todo lugar, né? Eu acho assim, tem excesso. Né? Qual é o grande problema hoje? Você tem que dividir as áreas, e as equipes têm que trabalhar, cada uma delas, nesta área dedicada. Não pode misturar, inclusive, tráfego. Por exemplo, os drones israelenses não puderam ser utilizados até agora porque tem um tráfego muito intenso de helicópteros. Então, você não pode misturar. Né? Então, eles estão delimitando a área. Por exemplo, reservaram para os israelenses, eu acho que a área mais complicada, que é justamente a do refeitório. Né? Quer dizer, tem vários, dezenas de corpos, com certeza, lá em 16 metros de profundidade de lama. Né? Então, botaram soldados lá, que são especialistas em escombros, né? Eles vão buscar. E eles precisam de um equipamento específico. Já os bombeiros estão em outro lugar. A topografia onde eles trabalham é completamente diferente do que nós temos guerra, né? Bom, mas este mesmo, corpo de Israel, esse corpo de Israel trabalhou já no mundo todo. Eles já trabalharam em todos os desastres. Não conheciam o Brasil, calma. Não, agora eles vão conhecer o Brasil. Vamos ver como é que é aqui, né? Para eles vão ver o que é desastre, né? Para eles vão ter um aprendizado de desastre muito maior. O que eles vão aprender, meu Deus do céu. A começar deles desembarcarem, o nosso querido vice-presidente receber a delegação palestina, né? No mesmo dia. Né? Quer dizer... Calma, muito, né? Muito. Com o presidente sendo operado no Einstein. Né? Deixa manter contato agora com a Zilka Fialho, nesta parceria que mantemos com a FIPESP. Zilka, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Vamos falar sobre a Coordenadoria de Educação e Cultura da Fiesp, as novidades para os associados. Qual seria a agenda deste primeiro semestre? Olha, neste ano de 2019, a Coordenadoria de Educação e Cultura trará algumas novidades para os associados. Na parte de cursos de dança, haverá 2 novas modalidades, o samba no pé e a dança moderna. No universo da música, iniciação ao canto, cursos livres de música, como história da música, percepção rítmica e curso de férias para as crianças no mês de julho. Por último, mais uma novidade que será o mês das escolas e movimentos artísticos. Quando você fala em samba no pé e dança moderna, como serão esses cursos? O samba no pé, o curso visa treinar o samba no pé, para que o aluno possa usar o passo e o gingado para se divertir, acompanhando rodas de sambas informais e até desfiles de escola de samba, indicado para adultos. A dança moderna, a aula tem como base movimentos de dança moderna, contemporânea e danças folclóricas, para criar uma dinâmica que valorize a liberdade expressada pela técnica, aliada ao prazer da dança. Essa já é indicada para adultos a partir de 50 anos. Mas e a orquestra FIPESP? Eu, como associado, teria interesse em participar. Como é que eu faço? Tenho que levar o meu bombardão para... Olha, ainda tem vagas em aberto para os seguintes instrumentos: a trompa, o trompete, o trombone, o baixo elétrico, a bateria, o clarone e o sax. O ingresso desses instrumentistas se dará por meio de audição, ainda sem data marcada, mas com previsão para o primeiro semestre. E quem quer fazer parte do projeto Jornada Cultural, como fazer? Para participar do projeto Jornada Cultural, o associado deverá entrar em contato por telefone ou pessoalmente no período de inscrição, que acontece no primeiro dia útil de cada mês. Quanto ao projeto Tour de Idiomas, a reserva será feita de acordo com o idioma trabalhado, ou seja, inglês, espanhol, italiano ou francês. Os interessados em obter mais informações devem ligar na Coordenadoria de Educação e Cultura no 3293-9579 ou 3293-6579.
9581 ou ainda acessar o site www.acepesp.org.br, clicar no link Cultura. Zilka, mais uma vez grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zacopé. Pessoal, chegou a temporada das chuvas. A Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar a queda de galhos quando venta forte, removendo aquelas árvores com risco de queda, realizando limpezas de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. A gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo, desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra ou aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época de chuvas. Ele entope os bueiros e os ramais de drenagem e aí já viu, a água sobe para a rua mesmo. Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade. Lá você pode fazer descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais detalhes, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br, Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Retornaremos em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Pode ver, né? Só assim. Buscar certinho. Você está acompanhando Gente que Fala, recebendo hoje o psicólogo Nelson Pedroso, presidente do Comitê da Baía Hidrográfica do Alto Tietê, o advogado, jornalista, consultor ambiental Pinheiro Pedro, a advogada Thaís Leonel, o advogado Matheus Falivene. O Luiz Carlos, aliás, o doutor Matheus fez referência a isso, 5 engenheiros da Vale foram presos e esperam que as leis sejam cumpridas, não é? A prisão é... Sim, a prisão é temporária, né, por tempo determinado, é para as investigações. Eles foram presos por uma suposta fraude nos laudos, né, que configuraria crime, né, configuraria falsidade ideológica, hipoteticamente, e tem razão, né, o Brasil tem que começar a ter mais atenção nesses casos de crimes cometidos em grandes corporações, em grandes empresas, tem que punir se mentiram, se ficar provado que mentiram, fizeram um laudo fraudulento, tem que ser punidos por isso. Porque esse laudo fraudulento deixou a barragem continuar operando e causou a morte, pelo que a gente já sabe, talvez 360 pessoas, né? Que é uma tragédia enorme. Então tem razão, a polícia prendeu, é lógico que você pode discutir se seria necessário ou não essa prisão, mas eu acho que nesse momento talvez seja assim necessária para que não destruam provas, para que não tentem de alguma forma coagir testemunhas. Deixa eu aproveitar o psicólogo, o Dr. Nelson Pedroso aqui. Dr. Nelson, eu assino um laudo desse. Mas o Pinheiro Pedro falou sobre a soberba, né? Mas eu tenho absoluta certeza que eu assinei aquilo lá, tenho convicção de que o que eu digo no laudo é correto. Nem Deus poderia me contradizer. Aí esqueceram. Estou perguntando para o psicólogo a soberba que o Pinheiro Pedro se referiu. Isso tem a ver um pouco com os movimentos históricos, né? Que tem uma tendência muito forte na questão das ideologias, né? Algumas ideologias transformam em politicamente correto algumas verdades e delas se apegam de uma forma que fica muito, mas muito, vamos dizer assim, fixado, né, nas estruturas da personalidade. As pessoas que estão envolvidas, elas criam todo um repertório em torno, né, inclusive das suas relações sociais, que faz com que toda uma relação de dependência passam a estar vinculada diretamente a estas verdades, né? Então fica muito difícil para as pessoas que começaram suas carreiras, dependendo às vezes até financeiramente, e aí é uma forma de comprar, né, o comportamento humano, usando o dinheiro, usando a estrutura. Quer dizer, não tem coisa pior do que a síndrome de Estocolmo, né, praticado aí pelos grandes políticos brasileiros. A gente está vendo o resultado disso aí pela Lava Jato, né? Mas assim, esse politicamente correto, né, na verdade é algo que tem que ser estudado em teses de mestrado, dissertação, para saber como, né, nós psicólogos venhamos a tratar com esses desvios comportamentais, né? Não, politicamente correto corporativamente, que é o famoso compliance corporativo, é muito grave. O que acontece é o seguinte:
Hoje as empresas contratam um profissional que concorde com elas. Que é o que ela fala o que ela quer. Então, o senhor de compliance, assim, olha, como é que é, tal. Ah, mas você discorda da conduta da corporação. Quer dizer, o sujeito é contratado para fazer uma consulta, né? Mas o cara aqui, o consultado, não quer ser consultado de absolutamente nada. Doutora Thaís, desculpa, a senhora está aqui na mesa, então eu faço uma consulta com a doutora Thaís, e ela fala que eu estou errado. Ela é uma péssima advogada. Né? Desculpa, eu estou aproveitando que a senhora está na mesa aqui, né? Poderia ser o doutor Matheus, mas eu faço uma consulta e a senhora já disse que meus argumentos, né, estão equivocados. A senhora não serve para me defender. E é esse o Olha, grande isso é o que problema na acontece. área. Nós temos um comportamento humano que não é só na área, né, Fernando? A gente Não, tem um pelo microfone. comportamento humano Sim. que hoje não aceita contradições. Contradições, quer dizer, a partir do momento que alguém discorda da minha posição, Sim. já é uma o que ele está falando, ofensa. mais. Correto. É, né? e aí é um sistema de arrogância que é também transpassado para o comportamento humano. Quer dizer, por que você não pode discordar? isso é- Ou nós, enquanto operadores do direito, qual é o nosso dever em Eu a contrato para que a avisar? senhora me oriente. E esse Correto. nós temos responsabilidade, Sim, nós sim, respondemos. O consultor tem Não, responsabilidade. e hoje Uma o coisa é grande como problema- advogado. O advogado ele é parcial. Mas o Mas como consultor tem que ser consultor, eu imparcial. não posso omitir Sim, do meu cliente essa qual é a é a questão. responsabilidade Perfeito. quando ele vem me fazer uma Sim. consulta, ainda Estou que ele fazendo seja essa errado. colocação porque acho que o brasileiro pensa dessa forma, né? Então, e por isso que é importante É a gente ter um arrogância. psicólogo hoje aqui, é arrogância, e avaliar a situação comportamental. Né? Tem lá, Nietzsche já dizia, olha, nós estamos vivendo uma era que é uma era dos ressentidos. Sim. Tudo é ressentimento, as pessoas acham que o sol nasceu para elas. Não nasceu. O sol continua. Vai ter o desastre, o sol está aí. O dia está bonito, o rio está lá. Só que a gente precisa adequar. Existe uma dinâmica legal, né, para acertar qual é o comportamento que nós aderimos. Então, nós temos um país que existe que determinou e combinou uma regra do jogo que é desconhecida, Zancopé. Ninguém conhece a Constituição. Portanto, ninguém sabe qual é o direito, qual é o dever. Não, você E ainda é tem muito fácil chegar na advogados televisão, brilhantes no jornal. que Sim. tem a coragem de ir De na se- mídia e Sim. falar, olha, a Vale não tem responsabilidade. Sim, Meu Deus do céu. Né? Às vezes o silêncio vale mais. É do que- melhor, né? É, Agora, Pinheiro, falou por que, mal, que é. faz isso? Porque nós temos, infelizmente, grandes padarias no sistema de prestação de serviço, padarias jurídicas, padarias de engenharia, grandes padarias. Sim. Grande O questão. empresário chega lá e fala, olha, eu quero o pãozinho, assim e tal. E Sim. o sujeito faz o pãozinho com bromato, né? Aquele que Sim. é bonito por fora, você morde não tem nada dentro, né? É esse o tipo de pãozinho que essas corporações vaidosas compram para elas mesmas, porque elas não querem ser contestadas, né? Como advogado, É grave. assim, pensando assim nesse caso aí, como advogado, numa defesa judicial, ele tem que ser parcial, ele tem que defender a Vale. Se a Vale é o constituinte dele, a empresa tem que defender. Claro, Tudo bem. alguém tem que fazer Alguém isso. tem que fazer, tem que fazer esse papel. Perfeito. Agora, outra questão é dar uma declaração pública sobre isso, que ao meu ver foi errado, se manifestou para aparecer, assim, data vênia o doutor, né, que se manifestou, mas se manifestou para aparecer. E outra coisa é a questão do consultor. O consultor, e aí entra a questão do compliance, ele não é parcial. O advogado, se eu atuo como advogado, eu sou parcial, eu vou defender. O Se eu vou- consultor, consultor não. Qualquer área, seja engenheiro, seja advogado, médico, que for, Responsabilizado. tem que ser responsabilizado se errou. Porque eu não posso dar um laudo feito pela empresa. A empresa não pode pegar, Matheus, assina aqui pra mim o laudo falando que tá tudo maravilha. Não. Se eu tenho ética, se eu sigo compliance, eu falo, não vou assinar. Por dinheiro Mateus, nenhum. mas esse é o comportamento que o próprio advogado, em que pesa a obrigação dele em defender, tem que usar. Também, é muito Se certo. ele não pode brincar com, Se ele é o primeiro juiz da ele causa. tem como defender. Claro. Nós aqui sabemos Sim. que ela é defensável, nós temos um Sim, é contraditório, defensável, uma sim, ampla é. defesa. Não tem problema nenhum, não dá para demonizar. O que não dá é para a gente adotar uma prática que é a prática do a prática ressentimento. da mentira, Quer dizer, pode. não me fala que eu estou errado, me venda só o pão pequenininho. Não, olha, eu vou te vender o que está acontecendo, é isso. Sim. Agora, se você quer aí uma... Mas, Você- Pinheiro Pedro, quando você fala do quadro da febre amarela, né, que era todo mundo foi erradicada no Brasil, aí você dá uma colocação sobre a destruição do ecossistema, que pode se repetir, aí fala, pô, Pinheiro Pedro inventou a febre amarela, como? O culpado é quem mostrou. O culpado é quem revelou a situação. Né? É E a ela famosa pode ser- peça, né? Do Isso. inimigo do povo. Né? Isso. Exatamente Não, isso. eu faço essa colocação porque as pessoas que falaram isso na época, onde já se viu? Você falou isso várias vezes Claro. aqui, logo
no acontecimento, né? Não falou sobre febre amarela, mas falou sobre a alteração provocada no meio ambiente. Você vai ter sempre algum fluxo, alguma endemia que vai ser causada por mudança dessa natureza. Agora mesmo vai ter outras endemias. O volume de corpos em putrefação vai levar a uma série de vetores que vão aparecer, não tem jeito, né? Então é grave, contaminação da água, porque esse fluxo vai água para baixo, quer dizer, então nós temos aí uma série de problemas que precisam ser analisados e alguém vai ter que pagar por isso, né? Independentemente disso, o poder público vai ter que estar aparelhado para poder resolver essa situação. E essa situação não será resolvida com este show de disputas por protagonismo que a gente já começa a observar, principalmente na nossa área. A nossa área jurídica é cheia de gente vaidosa. Né? Vaidade. Então, é um inferno. Agora começa a disputa entre promotor, procurador, AGU, não sei o que. Olha, isso daí nunca deu resultado. Eu trabalhei num desses desastres, a primeira coisa que a gente fez foi lá conversar com todo mundo e tentar resolver, né? E fomos muito proativos. E fomos transparentes de tal maneira que o próprio cliente acaba brigando com a gente. Mas isso aí vai custar muito dinheiro. Eu falei, o senhor já economizou com os milhões de litros que o senhor já despejou no Rio. E devia tratar. Fica quieto, né? Então, fica quieto para a gente resolver, né? Ninguém, pelo visto, disse isso para esses vaidosos da Vale, nem no acidente inicial e, pelo visto, não estão dizendo agora. Outro assunto completamente diferente. Após 7 horas de cirurgia, Bolsonaro retirou a bolsa e agora a sua cirurgia é dada como bem-sucedida. Doutora Thaís, doutor Matheus, o Pinheiro Pedro, Nelson Pedroso. Bom, temos que primeiro rezar para que o nosso presidente esteja bem, né? E eu acho que é uma cirurgia muito difícil, foram 9 horas de cirurgia, né? E obviamente recompor o intestino é uma complicação, né? Obviamente foi causado por por uma tentativa de homicídio que ainda não está esclarecida, é um dos outros desastres, né? Nós tivemos um governo que deixou de apurar um fato criminoso, né? E agora, aos poucos, começa a se revelar com implicações as mais diversas aí, né? Essa é uma grande questão. Acho que você vê como, né, eu acho que tem que apurar com mais afinco essa questão do crime contra o Bolsonaro, sendo homicídio ou sendo um crime da Lei de Segurança Nacional, porque parece que deixou meio de lado, né? Parece que a Polícia Federal, a polícia acabou deixando meio de lado isso. Ele sobreviveu, assumiu o governo, tá tudo ok. Não, mas tem que ser apurado isso, porque é muito grave você tentar assassinar um candidato à presidência, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Então, acho que a polícia está fazendo pouco ainda, deveria investigar com mais afinco isso. Lógico, tem uma questão do financiamento, do advogado, quem financiou, é uma questão complexa essa. Não. Realmente... Esse Maia, que agora o próprio governo está apoiando para ser reeleito para a presidência da Câmara, o Maia só liberou este ano a agenda do Congresso Nacional. A Polícia Federal só está sabendo quem o tal do Adélio foi visitar no Congresso Nacional agora, neste mês. Tem que investigar, tem que punir quem tiver que ser punido sem titubear. Isso aí não tem discussão. Espero que o presidente se recupere também bem e volte ao mandato. Vamos torcer aqui para melhora, né, do presidente, porque o maior efeito, né, que nós vamos ter é a ampliação da segurança, né, a sensação de segurança que o presidente passa a ter, né, de uma maior autonomia, né, porque não é fácil carregar. Eu queria pôr o Nelson Pedroso numa saia justa aqui, né, meu amigo? Vamos aproveitar, disso, só os amigos. E a Marina Silva, Nelson, o que você achou dela? Finalmente apareceu, né? Voltou, né? O Nelson foi presidente da rede no estado de São Paulo. Foi até uns 2 anos atrás, né, já faz um tempo, 1 ano e meio, né? É aquela associação que mais cresceu no Brasil, Vítimas da Marina Silva. Ele faz parte dessa associação. Não, eu deixei de integrar o grupo da Marina, já faz cerca de 1 ano e meio, fui presidente estadual aqui da Rede de Sustentabilidade. Antes disso, fui coordenador estadual de formação, formando todos os filiados. Boa parte também me acompanharam, saíram do partido, né? Teve aí um grande racha, porque, na verdade, o que nós buscávamos é a criação, de um lado, do desenvolvimento sustentável para o país, né? Uma temática que foi muito esquecida, né, pela própria Marina, né? Oxalá o partido. Né? E, por outro lado, a gente deixou de travar a democracia como deveria ser dita, né? Dentro junto à sociedade, né? Então, a democracia, ela se resumiu de um corpo de Brasília, que comandava todos os diretórios estaduais, né?
E nós temos aqui um resultado que transformou o partido em 1% na votação de Marina Silva no último Incrível pleito. partido que encolheu, né? E o que é pior, o que é uma pena, porque o que o Nelson fala é o seguinte, o que hoje o Partido Novo, a rede fazia. Né? Todos esses procedimentos que o Partido Novo está fazendo, Partido orgânico. Era uma proposta exatamente linda, a proposta né? da rede. Uma isso é proposta verdade. bonita, uma proposta que tinha tudo para dar certo, né? Ela estava sendo muito bem estruturada e eu consegui trazer grandes contribuições, inclusive o código de ética e disciplina do partido foi eu que escrevi, eu que desenvolvi o código de ética. Alguém leu? Estava muito difícil No de aplicar a partido, partir no partido. da cabeça do partido. Nelson, né? no partido, alguém leu aquele código que você elaborou? Olha, a Nacional copiou e ampliou para o país todo, né? Quer dizer, foi um código montado aqui para o estado de São Mas Paulo. hoje, como é que é o Mas contra? não sei. Já cola tudo, como é que é? Todo Contra código, todo contra código, B, todo contra compliance, hermenêutica, todo Ctrl C, programa de Ctrl V. qualidade, Ctrl C, tudo Ctrl isso, V. se você não tiver a cabeça do sistema absolutamente engajada, você não consegue funciona. aplicar em nada. Não funciona. Não É aquela máxima que a gente sempre falava. Quer dizer, a distância entre a prática e a execução do que se fala, quer dizer desculpa, quer dizer, retomando, quer dizer, a distância entre o discurso e a prática, né, dentro do partido e a partir da cabeça, né, dito aqui com clareza Marina Silva, quer dizer, a distância é muito grande, né? Então é muito fácil falar de desenvolvimento sustentável, é muito fácil de falar de grandes soluções para o país, de grandes avanços, só que não pratica, né? Não executa, a começar pelo partido. Então, resultou no que resultou, a sociedade percebeu, né? E eu fiz questão de fazer com que a sociedade, nas minhas entrevistas, também tivesse elementos para poder fazer a análise e dizer, olha, realmente não era aquilo que estava programado, porque se fosse aquilo que estava programado, hoje seria o partido, né? Um dos grandes partidos que tivesse aí à frente do Não país. teria encolhido, Pinheiro. Incrível Era um partido que palanque, né? encolheu. Era um palanque Não foi o também. único, tem outros que Sim, encolheram. sim, tem outros que sumiram. Sumiram. Outros desapareceram. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao psicólogo Nelson Pedroso, ao advogado Pinheiro Pedro, à advogada Thaís Leonel, ao advogado Matheus Falivene, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Carrunha. Gratos, até lá. A senhora vai fazer uma foto. Aí está no nosso grupo, tá, né?